Alexandre de Moraes é alvo deste processo no Tribunal do Distrito da Flórida por ter tomado decisões contra a rede Hubble, determinado que fosse retirado do ar o perfil de uma pessoa que é foragida da justiça brasileira e que vem fazendo publicações há anos com ataques a instituições, a políticos, a autoridades, com disseminação de mentiras. Eu estava escutando um comentário aí da repórter e acho vários fatos que simplesmente não são corretos, ok? O ministro Alexandre de Moraes decide, ele está falando em nome de uma instituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Quando a justiça de um outro país vem intimar e tentar até julgar uma autoridade brasileira, isso está dentro da nossa soberania, né? Está afrontando a nossa soberania. Então, o governo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal estão mobilizados e devem responder a esta intimação não como Alexandre de Moraes, mas como um agente público, um agente de Estado, que é o ministro da Suprema Corte, que quando decide, não decide sozinho, não decide de acordo com o direito da sua cabeça, que, por vezes, tem suas decisões validadas pelo colegiado, pelo STF, que é a instância máxima da justiça brasileira, e quando uma decisão, uma intimação vem de um outro país, de uma outra justiça, tentando apequenar ou até invalidar uma decisão do Brasil, isso aí deixa de ser contra um homem, Alexandre de Moraes, passa a ser contra um país, né? O que mais a gente pode esperar da justiça americana se o governo brasileiro, se o judiciário brasileiro deixar essa bola passar? Que outras decisões, também de outros ministros, que hoje podem estar decidindo negativamente, mas amanhã favoravelmente a determinado político, também sejam questionadas. Leandro? Obrigado, viu, Basília? A apuração que eu fiz mais cedo, segundo informações que eu obtive, a notificação foi feita ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes ao 12h42 e também ao setor de comunicação do Supremo Tribunal Federal. Eu converso agora ao vivo com o advogado Martim De Luca. Ele é representante da plataforma de vídeos Hubble e também da Trump Media. Doutor Martim, muito obrigado pela presença aqui no SBT News, viu? Boa noite. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Prazer falar com o senhor agora numa nova casa. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse por que o ministro é processado nos Estados Unidos por decisões tomadas aqui no Brasil. Sim, eu estava escutando um comentário aí da repórter e acho vários fatos que simplesmente não são corretos, ok? Estavam falando de soberania. A questão é muito simples. O ministro do Supremo Tribunal Federal pode regir dentro do território brasileiro, ok? Aquelas pessoas físicas que se encontram dentro do território dos Estados Unidos, sem importar a cidadania delas, sem importar o assunto que elas resolvem escrever ou debater, estão protegidas pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Então, o poder de censura de Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro do STF, e para ser bem claro, esse é o caso isolado do Alexandre de Moraes. Aliás, até onde eu sei, não tem outros casos de nenhum outro ministro do Supremo que tenha tentado fazer a barbaridade que Alexandre de Moraes tentou fazer aqui. Então, quando ele encaminha ordens de censura, pedindo ou demandando sigilo a uma empresa americana que não tem funcionários no Brasil, que não tem operações no Brasil, para tirar conteúdo, seja qual for o assunto, a repórter explicou claramente que era falando de política brasileira, que podia impactar a percepção de pessoas no Brasil. Isso não é um estándar sério. Se o usuário se encontra nos Estados Unidos, está protegido pelas leis e a Constituição dos Estados Unidos, assim como qualquer pessoa dentro do território brasileiro está protegido pelas leis e a Constituição do Brasil. Então, o ministro encaminha ordens de sigilo, de censura, sigilosas, por e-mail, totalmente indevido, para Rumble, na Flórida. Okay? Não notifica o governo dos Estados Unidos e não notifica a justiça americana. Simplesmente manda e ordena ou demanda ações da Rumble. Quais são essas ações? Tira o conteúdo, bloqueia a conta, me entregue os dados de cadastro desse usuário e bloqueia a monetização das contas. Então, vamos lá. Primeiro, tira o conteúdo. Isso é speech, né? Isso é debate protegido pela primeira emenda dos Estados Unidos. Uma empresa americana operando em território americano não pode simplesmente bloquear o conteúdo falado por usuários americanos em território americano. Segundo, me entrega os dados
isso viola a lei dos Estados Unidos. Tem uma lei chamada Stored Communications Act, que é uma lei federal nos Estados Unidos, que proíbe a uma empresa divulgar os dados privados se não tem uma autorização judicial dos Estados Unidos. Então, você não pode encaminhar por e-mail um mandado do Brasil para pedir que te divulguem os dados de um usuário americano. Terceiro, para a monetização das contas. Ou seja, que é uma monetização da conta? Transferências bancárias entre um usuário e uma empresa dentro do território dos Estados Unidos. Em que mundo jurídico cabe a ideia de porque você não gosta do conteúdo de um usuário do território americano, você estando no Brasil pode bloquear a monetização da conta dentro dos Estados Unidos, sem notificar e em as costas do governo americano e da justiça americana, né? Então, ele simplesmente foi processado porque isso que eu estou explicando é indefendível. Não tem como defender isso, é totalmente ilegal. Viola a Constituição dos Estados Unidos, viola as leis americanas, viola os tratados entre Estados Unidos e Brasil, porque esse não é o procedimento. Obviamente o ministro sabe qual é o procedimento. E uma última coisa, que se não for um caso isolado, ele pediu para bloquear 2 usuários brasileiros residentes na Flórida, um deles cidadão americano, e em um dos casos, uma barbaridade tão absurda que ele pediu bloquear uma conta que tinha postado 9 vídeos, 6 dos quais eram de música e 3 de política brasileira. Ok? Tem que bloquear a conta inteira. Então, a Rumble, obviamente, se recusou a violar a Constituição dos Estados Unidos, se recusou a violar a lei americana, tentou diálogo com o ministro, que se recusou, ele só respondeu escalando, né, como vocês já sabem, a metodologia dele, com maiores e maiores ameaças. Então, a empresa, junto com a outra mídia, foram para a Justiça dos Estados Unidos para pedir assistência pelo, basicamente, assédio que estava sofrendo do Alexandre de Moraes. E foi isso que aconteceu. E o último ponto a ressaltar é que em maio de 2025, o Ministério da Justiça do Brasil emitiu um comunicado, uma carta ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que estava cobrando explicações, admitindo, o governo brasileiro já admitiu que o que Alexandre de Moraes fez estava totalmente errado, por escrito, ok? Outra coisa para lembrar ao público é que a AGU, a famosa AGU, mandou comunicados de imprensa lá por março e abril de 2025, falando que ia defender o ministro Alexandre de Moraes, que até anunciaram que tinham gastado um monte de dinheiro em contratar um escritório nos Estados Unidos para defender o ministro. Nunca apareceu nenhum escritório, nunca apareceu nenhuma AGU, nunca apareceu ninguém nos Estados Unidos, vamos em 460 dias, né? Então, é difícil de acreditar na narrativa que está tentando puxar o ministro agora. Onde Alexandre de Moraes pisou na bola foi quando ele encaminhou mandados brasileiros por e-mail para uma empresa americana que não tem operações no Brasil, pedindo tirar conteúdo de cidadão americano. Imagina você se todo tirano, todo ditador do mundo pudesse simplesmente bloquear conteúdo e liberdade de expressão dentro dos Estados Unidos porque não gostou. Imagina quantas vezes Nicolás Maduro não gostou do que os venezuelanos em Miami falam dele. Quantas vezes Raul Castro não gosta do que os cubanos na Flórida falam dele. Quantos coreanos exiliados da Coreia do Norte falam coisas que Kim Jong-un não gosta. Imagina se todos eles pudessem simplesmente bloquear debate público nos Estados Unidos porque estão incomodados, porque isso afeta na Venezuela, porque cidadãos venezuelanos poderiam assistir às coisas que estão sendo faladas de Nicolás Maduro, porque os cubanos poderiam ouvir o que as pessoas em Miami falam sobre a ditadura cubana. É tão absurdo, e obviamente é tão absurdo que não tem precedentes. Alexandre de Moraes é distinguido por ser o primeiro caso na história dos Estados Unidos onde um jurista estrangeiro tentou fazer isso e foi pego, né? Nenhum outro ministro do STF fez isso, não temos outro presidente, um ministro brasileiro fazendo isso, nenhum outro juiz brasileiro fez isso. Nessa, ele está sozinho.